Isso. Descanso, som. 1, 2, 3. Som. Descanso. Som. 3. Som. 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 2. Isso. Isso. Isso.
coração, um hino de louvor, expressão de gratidão, por tua graça que lavou nosso coração, da segurança que encontramos sob a tua mão. Esse mar, tu és Jesus, e esse mundo possa ver a tua luz. Que amor estranho, difícil de entender, presença este mundo, assumiste o sofrer, da tua glória é difícil, é ponto de morrer, tornar-se como um de nós pra nos fazer viver. Esse mar, eu sei lá, tu és Jesus, e esse mundo possa ver a tua luz. Quero entregar-te tudo que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que faz sentir seguro em ti, Senhor. Que força, que poder, és Deus Criador. Todo o universo vem a ti o seu louvor. Que humildade incrível revelada nesse amor. Te trouxe a esta terra a Jesus, meu Salvador. Se vai, tu és Jesus. E se mundo possa ver a tua luz. Quero entregar-te tudo que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que faz sentir seguro em ti, Senhor. Hoje, por-te, em ti, tudo em ti, Senhor. Hoje, em ti, tudo em ti, Senhor. Quero entregar-te tudo que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti. Quero entregar-te tudo que sou, meus sonhos e ambições, argumentos e razões. Quero andar no caminho que fazes diante de mim, seguro em ti, Senhor. Queremos saudar a nossa igreja, dizer a todos que sejam bem-vindos a esse prelúdio diferente para nós, né? Para mim foi tão diferente, creio que para mais a maioria é diferente também. Então, a banda seja bem-vinda, os seus familiares estão aqui, sejam todos bem-vindos a esse culto.
Nós estamos corrigindo nossos problemas de som, eles ainda não foram 100% corrigidos, mas Danilo tem trabalhado nisso, semana inteira aqui, com o técnico, eles estão fazendo as correções necessárias. Então, repetindo, sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso estarmos aqui, com alegria no nosso coração. E esse é um culto especial de posse do pastor, por isso, nesse instante, como vice-presidente do conselho, eu chamo a ordem o conselho da nossa parte da Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Nós queremos pedir para a igreja fique em pé, nós vamos estar orando nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, só podemos dizer isso, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, nessa noite especial, Senhor, em que nós daremos voz ao pastor falecendo em 2019, Pai. Abençoa, Senhor, todas as partes desse culto, nós louvamos e adoramos o nome, porque Tu tens estado conosco em todos os momentos da nossa vida, Pai. Então prestamos esse culto e só a Ti nós fazemos, ó Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graças e paz. Façamos a leitura bíblica dos Salmos, capítulo 19, do verso 1 ao 7. Quero antes agradecer a presença já da banda Piuí. É uma satisfação, uma alegria imensa ter vocês aqui conosco nessa noite. É esse projeto tão maravilhoso que vocês têm levado para levar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus continue abençoando muito vocês. E mais uma vez, muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui nesta noite, está nos prestigiando com esse som maravilhoso de vocês. Passamos a leitura então, irmãos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há ninguém, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Toda a terra faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ali, pois, uma tenda para o sol. O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Se vira numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu recurso, e nada lhe foge ao seu calor. Todos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Com muita alegria em nosso coração, irmãos, vamos cantar o hino com a banda Piuí, quando lá dos céus descendo. Aproveite esse momento também para cumprimentar seu irmão que está ao seu lado, dê a ele um abraço, dê a ele a paz de Cristo Jesus. Cantemos com muita alegria em nosso coração. Quando
momento. Façamos esse momento, irmãos, confissão de pecados, um momento onde nós temos a oportunidade de falarmos com Deus, colocarmos todos os nossos anseios, todos os nossos medos, aquilo que tem afligido a nossa alma, que possamos confessar a Deus nossos pecados. Eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 5, verso 12, que nos diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós somos pecadores, irmãos, todos nós somos falhos, ninguém de nós somos merecedores de nada. Que possamos nesse momento colocarmos perante Deus tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que precisamos melhorar em nossa vida e em nossa caminhada com Cristo Jesus. Enquanto nós oramos, a banda Belvira estará nos prestigiando com mais uma canção. Pai, somos falhos, somos pecadores,
Não somos dignos, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor. Mas, através do teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor provou o seu amor para conosco, mesmo nós não merecendo. E que possamos, ó Deus, através desse amor, sermos regenerados, sermos transformados, Senhor, para que possamos viver uma vida digna perante Ti, Senhor. Uma vida, ó Deus, que resplandeça a Tua luz, que possamos ser sal para essa terra, que possamos ser esperança, que possamos ser voz que irão clamar no deserto. E acima de tudo, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, perdoe as vezes que nós nos omitimos, Senhor. Nos perdoe, Senhor. É tudo que eu te peço, em nome do Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz, irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada homem dê conforme propôs o seu coração, não de má vontade, ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nesse momento teremos o nosso momento de ofertório, e você pode estar trazendo a sua oferta aqui, seu dízimo, com alegria no seu coração, não por medo, não por uma obrigação, mas como um gesto de gratidão. Certa vez um jovem perguntou ao seu pastor: pastor, eu sou obrigado a dar dízimo, dar oferta na igreja? O pastor falou: não, você não é obrigado a nada. Mas se um dia o Espírito Santo de Deus entrou em sua vida, você terá um coração generoso. Que possamos termos um coração generoso perante Deus, ao trazermos nossas ofertas e dízimos à casa do Senhor. Bom, só em cima a gente toca um pouquinho só diferente no refrão, a gente tem uma parada. Então, vai com a gente aí que vai dar certo, amém? É tudo para a honra e glória do Senhor. Com as bênçãos
chamar a Jaqueline Zaboni, você vai fazer uma oração de gratidão. Querido Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor nessa noite com o nosso coração radiante, porque nós sabemos, ó Deus, que a Tua presença é conosco. Te agradecemos, ó Deus, grandemente por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por esses dízimos, por essas ofertas. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar usando-a conforme o teu precioso reino precisa. Te pedimos, ó Deus, que tu possa estar usando essas ofertas e que nós possamos, ó Deus, fazer diferença aqui na tua igreja. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos, com alegria, continuar com alegria no nosso coração, com os cânticos comunitários, como está na nossa liturgia. E é só que você sentasse um pouquinho, para começar o louvor. Nós somos a banda Pilgrim. Para quem pergunta, né, o que quer dizer esse nome, Pilgrim é peregrino em inglês, né? Então é aquele que não é dessa terra, né? Nós não somos dessa terra, nós somos de outra terra. Somos dos céus, cidadãos dos céus, amém? Amém. O propósito desse projeto, dessa banda, a gente toca esse estilo diferente. Muita gente vai lembrar do country, né? Do country americano. Ele é a raiz do country, é o country que tem a bateria, a gente não tem a bateria. Toda igreja que a gente vai que fala que a gente não tem a bateria, o cara não sonha muito feliz, né? A gente não tem a bateria. Mas então a gente tem esse estilo que chama Bluegrass, grama azul, porque esse nome é uma história longa, eu conto para vocês se quiser depois. Mas o objetivo nosso não é tocar nas igrejas, mas é usar esse estilo diferente para chamar a atenção lá fora. Então, né, no ano passado, a gente nos colocou nas mãos de Deus, a gente começou esse projeto em março. E quando você fala assim, essa oração assim, irmão, eis-me aqui, toma cuidado com essa oração, porque Deus vai te ficar mesmo. Quando você ora com sinceridade, a gente ano passado tocou no circo e no cemitério, né? A gente tocou em circo, em cemitério, tocou na rua, tocou em shopping, Deus nos levou em muitos lugares. E aí a gente faz apresentações instrumentais, de estilo, e a gente sempre coloca músicas evangelísticas no meio da nossa apresentação. Então Deus tem nos usado muito com esse meio. Então, se você quiser ir, a gente já foi tocar em escola, né? O que for, tiver para a gente convidar, tem os cantores nossos lá no fundo. O objetivo nosso é tocar fora da igreja. A gente está na igreja, uma alegria louvar com os irmãos, mas o objetivo principal da banda é fora, não é dentro da igreja. Nós somos aqui 5, né? O Daniel aqui na gaita, eu me chamo Caio, toco o banjo, tem aqui o Kelvin no violão, lá no mandolim estourou a corda dele, por isso eu estou enrolando vocês. É o André, filho do pastor Isaías, inclusive já pastoreou essa igreja aqui. O Guilherme ali, meu irmão, no baixo. Não parece um baixo, parece um cavaquinho, mas é um baixo, eu garanto para vocês. Junto que a gente veio a nossa família, eu queria apresentar ali para espera a minha linda e filha esposa, a Fabiola, a minha filha Melissa, meu pai ali, César, a esposa dele, Maria Elisa, também lá. E lá no fundo está a minha cunhada, a esposa do Guia aqui de baixo, a Bruna, a Ana Clara e a Ana Laura, filha deles. Certo? Esse pessoal que veio com a gente. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Amém? Nós vamos aí, meu. Quase. Então vou aproveitar para falar, a gente não tem fins lucrativos, mas a gente vende alguns produtos que tem a camiseta, tem caneca, igual essa, igual a do André, tem camiseta lá. Então isso aí é tudo revertido para a banda. A gente faz clipe na internet, porque hoje em dia se você não existe na internet, você não existe. Então tudo isso é custo, né? Tudo isso demanda custo. Então lá no fundo vai ter lá uma banquinha, preços bem baratinhos, aceita cartão, mas é para você
primeira música que a gente tocou, que chama Seguro, ele trouxe lá de Portugal pra gente. Ele está indo agora no dia 19, voltar lá para a Europa, ele vai ser missionário, está sendo missionário lá. Já foi para voltar. Dia 19, estamos perdendo uma bandolinista nossa. Se alguém aí toca bandolim, pode vir fazer. Pode entregar um currículo para a gente, mas ele está indo lá cumprir o chamado que Deus tem para ele, que é a missão através do esporte. Então, muito legal aí o chamado. A gente queria convidar agora, sim, vamos ficar em pé. Uma música bem pouco conhecida de vocês, que diz assim: a alegria está no coração de quem? É interessante essa frase, né? Você já parou para pensar? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Quer dizer, a alegria está lá no coração, de ter Jesus no coração. A alegria não está naquilo que o Senhor nos dá. As bênçãos do Senhor, a alegria não está nisso. Porque o crente que põe sua alegria nas bênçãos do Senhor, né? Quando o Senhor não der bênção, como é que fica? E o deserto? Né? Os crentes passaram no deserto, mas a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Quem tem o Senhor Jesus no coração, terá para sempre a alegria. Amém? Então vamos cantar esse cântico? Vou pedir para vocês aqui, ó. Não todo mundo consegue instalar o dedo? Isso. Então vamos comigo aqui, ó. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz vem daquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só vem que já conhece Jesus. Aleluia. Uma coisa, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz vem daquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Vamos lá, as vozes aqui, ó. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor
baião. A gente misturou aí um ritmo brasileiro com esse ritmo aqui, com esses instrumentos americanos. E a gente fez um baião, chama Jarraiô. Eu queria ensinar o refrão dele, é bem facinho, aqui assim, ó. Jarraiô, raiô, raiô, o civil raiô, Jarraiô, raiô, raiô, o civil. Vamos lá, igreja! Jarraiô, raiô, raiô, o civil raiô, Jarraiô, raiô, raiô, o civil raiô. Amém? Você aprendeu? O resto é igual o hino, uma estrofe é igual a outra, aprendeu a primeira, aprende todas. Vamos fazer para a honra e glória do Senhor. É uma música que é do pastor Josué Rodrigues e ela conta a história da nossa vida. Se você procurar na internet lá, a gente fez uma gravação dela no Spotify, YouTube, Google, tudo que você procurar lá, vai achar a gente lá. Vamos louvar o Senhor nesse canto. Próximo canto que nós vamos ler uma banda chamada Purples, a gente fez uma versão nossa aqui no nosso estilo, mas ela fala sobre a grandiosidade de Deus, como Deus deve ser grande. Como Deus deve ser grande na nossa vida e nós cada vez menores. Deus deve crescer, deve ocupar todo o espaço do nosso coração e o nosso eu não deve ocupar nada.
Esse é o objetivo. Amém? Vamos falar dessa música. Pequenos como cantamos nessa música, Pai. Como diz a tua palavra, quando somos
fracos é que são fortes, Pai. Porque é o Teu Espírito Santo através das nossas vidas, Pai. Senhor, que o nosso coração possa cada vez mais ser cheio do Senhor e menos do nosso ego, do nosso eu, Pai. Esvazie o nosso coração do nosso eu, para que possamos enchê-lo completamente do Senhor, Pai. Essa é a nossa loucura, a nossa adoração. Nós agradecemos, ó Pai, essa igreja que nos recebe, ó Pai, o pastor, a liderança, os presbíteros, diáconos, ó Pai, que o Senhor esteja com todos eles aqui, ó Pai, nesse lugar que o Senhor colocou para proclamar o Teu Evangelho. A nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ser sentado. Oremos.
Senhor nosso Deus, mais uma vez buscamos a Ti, porque conhecemos que Tu és Senhor de todas as coisas, ó Pai. Tu conheces a nossa vida, Tu conheces cada fio do nosso cabelo, ó Pai. Então, Senhor, Tu também conhece, Senhor, que nós queremos abençoar o pastor, sua esposa, nesse ano de 2019, Pai. Queremos pedir a Tua bênção sobre eles, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre cada irmão que aqui congrega, Pai. Que nós possamos ter um ano abençoado, fazendo a nossa parte, como Ele tem falado, Pai. Nós temos que estar ativos, trabalhando na obra, para que nós vejamos essa obra frutificar. Pois, Senhor, abençoa o nosso pastor, sua esposa, abençoa também os seus familiares que estão longe, ó Pai. Nesse instante, Senhor, a Tua bênção, a Tua misericórdia sejam sobre ele, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu declaro impulsado o reverendo João Batista. Eu quero dar meu abraço. Graças e paz, irmãos. Amém. Fiquei mais quase 30 anos em São Paulo e agora, me aposentando, voltei para Sorocaba. Sou auxiliar aqui da IPI, sou auxiliar numa congregação de Jardim do Horizonte e agora sou auxiliar do Danilo aqui na quarta IPI. Então, a Deus todo louvor, toda adoração. Muito bom estarmos aqui com os irmãos, cultuando a Deus. Obrigado à banda e obrigado pela presença de todos vocês. Nós vamos dar continuidade, vamos dar posse à nova diretoria do ano de 2019. Para isso eu vou convidar que venha aqui na frente o nosso irmão presbítero Marcos, será o vice-presidente do conselho, o nosso irmão presbítero Felipe, que será o secretário do conselho. Acho que ele está trabalhando, não? Tá. Representante junto ao presbitério, titular presbítero Felipe e o suplente presbítero Reinaldo. Culto infantil, diaconisa Vânia Mendes, e escola dominical, presbítero Felipe Rodrigues e o seminarista Danilo Campos. Por favor, todos se aproximem. Vânia. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, Vânia, vai mais para lá. versículos 57 e 58. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meus irmãos, a nossa responsabilidade, ela é grande. Mas nós precisamos aprender a descansar nos braços e nos cuidados daquele que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo Senhor. E sabendo que o nosso trabalho para Ele é o trabalho mais importante realizado aqui neste mundo. Porque é um trabalho que começa aqui e vai durar para toda a eternidade. Portanto, trabalhem, façam a obra do Senhor. O melhor que vocês puderem fazer, façam para o louvor de Deus, o nosso Pai. Talvez a gente não receba nem um louvor dos seres humanos. Quem sabe a gente receba até alguma ingratidão. Mas faz parte. O importante é que a gente vai receber de Deus toda a honra e toda exaltação que Ele pode fazer na vida dos seus servos. Deus honra a sua igreja. Deus ama a sua igreja. E Ele jamais nos deixará, porque Ele promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu quero que vocês estejam se lembrando sempre. Trabalhem com afinco, com responsabilidade. Não desanimem nunca, porque em Deus há sempre graça para nos socorrer. Amém? Amém. Fiquemos em pé. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, nós te louvamos por estas vidas preciosas. E nós nos empossamos agora em seus respectivos cargos e pedimos que o Senhor esteja cuidando de cada um e abençoando-os para o louvor do teu nome. Abençoe, Pai querido, estas vidas preciosas, que eles possam desempenhar o trabalho que tu confiastes a eles, com muita graça, muita dedicação, se colocando e se submetendo inteiramente em tuas mãos, e que em nome de Jesus eles sejam alvos das tuas bênçãos. Cuida deles, dispensa-lhes a tua graça e a tua paz em profusão, e usa-os para o teu louvor. Senhor, eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Portanto, vocês estão empossados nos respectivos cargos, com todos os privilégios, com todas as responsabilidades e com todos os deveres. Que Deus nos abençoe muito. Contem conosco, contem com a igreja. Espero que a gente possa contar com a igreja. Amém? Amém. Está muito fraco. Amém? Amém. Amém. Que Deus, então, abençoe a cada um de vocês e continue abençoando a amada igreja. Sentai-vos. Hoje eu vou ficar aqui embaixo. Quero trazer uma breve meditação a cada um de nós. Quero que você
Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo de número 14. Filipenses capítulo 4, 10 a 14. Obrigado, meu jovem. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Palavras do Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, receba este culto que nós estamos oferecendo a Ti. É para o louvor do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor seja exaltado, que toda exaltação seja ao Teu santo nome. E muito obrigado pela presença dos meus amados conosco nesta noite. Cuida de cada um. Aquiete o nosso coração na Tua presença. E fale conosco nesta hora. Senhor, nem que seja uma só palavra, que ela sirva para a nossa edificação espiritual. Senhor, eu te peço que seja assim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo foi um homem influente, muito importante, um dos principais fariseus, um homem que tinha uma condição social, antes da sua conversão, muito abastada. Fazia parte do Sinédrio, uma pessoa influente na sociedade. Mas, após a sua conversão, ele mesmo disse que tornou-se escória da sociedade. Mas ele fala também que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, passando no ministério momentos difíceis, momentos de privação, momentos de dificuldades financeiras. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, ele não sabia como se colocar para agradecer à igreja de Filipos por uma ajuda que eles concederam ao velho apóstolo. Ele já estava na prisão, de onde não sairia mais com vida. Fora oferecido em holocausto diante de Deus, porque servia ao Senhor Jesus. E então, não querendo mostrar à igreja que estava dependendo exclusivamente das
ações humanas, ele termina a epístola aos Filipenses, usando quase todo o capítulo 4 para fazer o agradecimento à igreja. Ele então diz, não que eu estivesse desejando ardentemente o donativo, mas para o crescimento de vocês, a edificação de vocês, eu quero agradecer a todos por esse donativo. Mas eu quero que fique absolutamente claro a todos vocês que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Isso mostra que ele não sabia. Talvez você também não saiba viver em toda e qualquer situação. Porque nós somos, lamentavelmente, nós somos homens e mulheres que gostamos de uma murmuração. E olhem que às vezes a sua situação não esteja nem a metade da dificuldade que estava passando o apóstolo Paulo. Sem dinheiro, condenado sob o império daquele imperador Nero que tocou fogo em Roma, pelo qual também fora decapitado. Não saiu mais daquela prisão, só saiu exatamente quando foi para a sepultura. Mesmo assim, aquele homem de Deus pôde dizer que podia todas as coisas naquele que o fortalecia. E aí, como eu não tenho muito tempo para falar mais coisas, quem sabe nós voltemos outro dia nesse mesmo texto, eu só queria que você estivesse pensando, o que é que você tem reclamado diante desse Deus? Talvez você esteja reclamando por uma razão simples, que eu quero lhes passar nesta noite para nossa meditação e muita responsabilidade. Por exemplo, como viver com esse equilíbrio que o apóstolo Paulo viveu, aprendeu, se comportou. Como viver essa vida aqui neste chão, contente e satisfeito em quaisquer situação da vida, que você possa se posicionar diante de Deus e dizer diante do Altíssimo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Primeiro, esta é uma declaração que envolve completamente o Senhor desta declaração. O Deus eterno está muito mais empenhado em cuidar da sua vida do que nós mesmos. Deus, Ele nos ama muito mais do que nós mesmos. Aliás, diga-se de passagem, que Jesus ama muito mais a você, a igreja dele, do que ele mesmo. Porque ele se doou por amor de você, particularmente, ama a sua igreja, se doou pela igreja e quer que esta igreja caminhe olhando apenas então somente para ele, sabendo que ele está empenhado em cuidar da sua vida aqui neste chão e para toda a eternidade. Mas este versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, se empenha a palavra do Deus Criador
também chama a responsabilidade daqueles que fazem esta declaração. Primeiro, há uma palavra de triunfo aqui. Alguém dizer, eu posso todas as coisas, soa no primeiro momento alguma coisa assim arrogante. Mas na verdade existe aqui nesse texto toda uma humilhação. Porque Paulo está dizendo que ele pode, mas ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ele não pode sozinho. O que ele pode é em Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, no dirigir do Deus eterno. E é exatamente aqui que ele se apoia nesse texto que nós acabamos de ler. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, como que eu posso tomar posse desse versículo? Para andar equilibrado como o apóstolo Paulo. Para andar de fato alegre, satisfeito, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o problema, as dificuldades, como que eu posso caminhar com essa palavra no coração, sem vacilar, sem titubear, sem querer enfraquecer na fé, sempre fortalecido no Senhor? A primeira coisa que nós temos que lembrar é que nós não devemos exagerar com a questão do eu. O problema é que existe um exagero muito grande por aí, as pessoas querendo exagerar no eu apenas. Uma questão, por exemplo, do hinduísmo, que acha que cada ser humano é um Deus. Então faz com que o ser humano se torne um arrogante na sociedade. Eu posso, a minha palavra é a última, em qualquer lugar que eu estiver, se a minha palavra não for a última, eu vou sair brigando, porque eu tenho toda a força, eu sou eloquente, eu tenho capacidade, eu sou tal, e ainda alguns dizem, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Porque acha que pegando essa palavra, eu posso todas as coisas, achando e exagerando exatamente na questão do eu. Mas o segundo erro é tão ruim quanto o primeiro, e é exatamente o oposto do primeiro. Se um assume a responsabilidade do eu sozinho, do eu posso tudo. Por outro lado, o segundo erro é aquele que quer obliterar o eu, tirar o eu, apagar o eu, matar o eu. Nós não precisamos matar o eu da vida. O que nós precisamos matar na nossa vida é o egoísmo. Mas o eu não. O eu é você, que tem um RG, que tem um CPF, que é uma pessoa, que é gente. Esse eu, você não pode apagar, você não pode de jeito nenhum fugir dele. Mas o que você precisa é aprender a viver com esse equilíbrio. Tem gente que exagera tanto, que diz assim: eu cometi aquele pecado tal. Aquele pecado eu cometi porque a culpa foi do diabo. Não é? A culpa não foi minha, a culpa foi do inimigo. Tem gente que diz assim: olha, eu não tenho nenhuma capacidade, eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei fazer nada, eu sou um zero à esquerda. Olha que exagero.
Por um lado, o primeiro se acha o tal, exagerando no eu, lá na parte de cima. Por outro lado, do lado de cá, o outro exagerando no eu, do lado de baixo. Não posso, não tenho capacidade, sou um João ninguém e, portanto, não tenho condições de fazer isso. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Não queira exagerar no eu, nem para cima e nem para baixo. O jeito de se viver nesse equilíbrio é compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Não sou eu sozinho, mas eu e Cristo. Cristo e eu. Não faço absolutamente nada sem Ele. Mas sem mim o Senhor também não quer fazer absolutamente nada. Ele conta conosco para fazermos a sua obra. Se bem que Ele poderia fazer sem nós, mas Ele não quer fazer sem a sua amada igreja. E nós poderíamos dar inúmeros exemplos a respeito disso. Lembram-se de Jonas? Deus chamou Jonas. Jonas, eu quero que você vá pregar na cidade de Nínive. Jonas então pegou um navio para tentar fugir da presença de Deus. Deus olhou para Jonas e disse: coitado, Jonas, eu estou chamando você. E aí, no meio daquele navio, no meio do mar, Deus providenciou uma grande reunião de oração. Até os gentios estavam orando, lançaram Jonas no fundo do mar, a baleia veio e tomou Jonas e vomitou Jonas na praia. Mas lá no ventre do grande peixe, Jonas orou ao Senhor. E eu posso imaginar Deus falando a Jonas: Jonas, eu podia fazer essa obra sem você, mas eu quero você, eu chamei você. Portanto, meus diletos irmãos, se você é capaz de falar como o apóstolo Paulo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não exagere no eu, achando que você seja a pessoa mais importante do universo. Não exagere diminuindo o eu, obliterando o eu, achando que você não saiba absolutamente nada, mas que você possa dizer: eu posso porque Cristo habita em mim, Ele infunde força em mim, sustenta a minha vida, e é por isso que eu vou fazer a obra dele, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu e Ele, Ele e eu, é Deus e você, você e Deus. Então você pode dizer: eu posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Sozinho eu não posso, mas com Ele, em nome do Senhor Jesus, nós somos uma dupla imbatível. Nós somos falhos. E quem não sabe disso? Deus principalmente. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe que se nós não dependermos dele, não faríamos absolutamente nada. Lembram-se dos apóstolos? O Senhor chamou os apóstolos e disse: eu quero que vocês estejam indo. Que missão difícil. Mas ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Igreja, quarta IPI. Você precisa se levantar e clamar como o apóstolo Paulo clamou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Comigo. Não eu sozinho. Não eu sozinho. Não Deus sozinho. Mas Deus e eu. Eu e Deus. Em nome
de Jesus. Que Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor. Outro dia nós daremos continuidade nessa palavra, porque agora nós vamos passar a celebração da Santa Ceia. Convido os meus irmãos presbíteros que tomem assento conosco. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. O que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo foi um homem usado poderosamente nas mãos de Deus. E ele orientando a igreja do Senhor como que a igreja deveria proceder nos momentos da ceia. Porque algumas pessoas estavam exagerando, comendo demasiadamente, cometendo inclusive o pecado da gula. Outros bebiam exageradamente ao ponto de ficarem embriagados. O apóstolo Paulo então entra na história e diz à igreja como que a igreja deveria proceder. E diz que estava falando e autorizando porque havia recebido do Senhor a ordenança para que a igreja estivesse procedendo de acordo com a palavra de Deus. E assim, meus diletos irmãos, ele faz aqui a orientação. E diz que nós devemos comer o pão e beber o cálice em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor.
examinando a própria vida, olhando para a nossa própria situação e vendo se há algum pecado e confessando esse pecado diante de Deus, o nosso eterno Pai. Não existe nenhum pecado demasiadamente grande capaz de nos impedir de participarmos da Santa Ceia. Se você, no momento de oração silenciosa, examinando a própria vida, o próprio coração, detectar algum pecado, alguma falha cometida, o remédio é confessar, pedir perdão a Deus e então participar da ceia em nome de Jesus Cristo, Senhor. Então vamos orar agora todos no momento de confissão, de oração silenciosa, colocando diante de Deus as nossas falhas, o nosso pecado e confessando a Ele, em nome de Jesus. Oremos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos pelo teu grande amor para conosco. Te louvamos, Pai querido, por este momento de celebração da Santa Ceia. E que em nome de Jesus o Senhor esteja cuidando do teu povo e da tua igreja. Nós confessamos diante da tua santidade o nosso pecado. Reconhecemos que somos pecadores. Mas pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós ousamos entrar na tua presença, pedir perdão e poder participar da ceia pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor, esteja perdoando o meu pecado, o pecado dos meus amados irmãos, e que em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tu estejas cuidando de cada um de nós. Limpa-nos, purifica-nos e usa-nos para o teu louvor. Consagre estes elementos, Pai, o pão e o cálice. Nós nos entregamos em tuas mãos e rendemos ao Senhor todo o louvor e toda a adoração. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Convidamos todos os amados irmãos que estão conosco nesta noite, membros de quaisquer igreja evangélica, em plena comunhão com ela, que você participe da mesa, porque a mesa é de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Os irmãos serão servidos pelas mãos dos presbíteros da igreja, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Os irmãos podem vir pegar o pão e o cálice, voltem para os seus lugares, porque nós vamos comer o pão e beber do cálice, todos juntos na palavra do pastor, em comunhão uns com os outros e com o Senhor nosso Deus. Comecemos. Peguem o pão e o cálice e voltem para o seu lugar.
Senhor Jesus tomou o pão e o cálice, deu graças, distribuiu aos discípulos e disse: todas as vezes que vocês comerem deste pão, beberem deste cálice, façam isto em memória de mim. Comei, bebei nele todos, disse o Senhor Jesus. Ó nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos por esta hora abençoada na tua presença. Nós te louvamos pelo privilégio que tu nos destes em podermos participar da Santa Ceia. Obrigado, Senhor amado, pela presença da tua amada igreja conosco nesta noite. Toma conta, Senhor amado, deste rebanho. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós para o teu louvor. Nós dependemos exclusivamente do Senhor e rendemos ao Senhor toda a nossa gratidão por esse privilégio que tu nos concedes. Obrigado pelos momentos de participação da Santa Ceia. Receba a nossa gratidão em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Os irmãos que acabaram de participar da Santa Ceia, que você saia daqui lembrando, Deus te ama, vai cuidar da sua vida para toda a eternidade. Louvado seja Deus.
ancianos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos, nosso irmão seminarista Danilo. Oremos. Senhor Pai, te agradecemos a Deus por estarmos aqui, Senhor, onde podemos te adorar, Senhor, podemos ouvir da tua palavra, Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, transformados, edificados, ó Deus, que possamos sair daqui com a nossa esperança, com a nossa alegria renovada, Senhor, porque nós sabemos que nós podemos tudo naquele que nos fortalece, Senhor. Nós podemos passar por lutas, podemos passar por provações, porque nós sabemos que é o Senhor quem nos dá força. Amém. É o Senhor quem nos dá alegria para enfrentarmos as tribulações da vida, Senhor. Ó Senhor, abençoe cada um aqui nessa semana. Tu sabes os desafios que cada um aqui tem, e que o Senhor possa estar dirigindo cada vida aqui, ó Senhor. É tudo que eu te peço, ó teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que um dia nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, irmãos, na Igreja do Senhor Jesus, hoje e para todos sempre. Amém? Amém. Amém. Tenham todos uma boa semana, na paz de Jesus Cristo, Senhor.